Fala pessoal, estamos aqui em Washington DC, na capital dos Estados Unidos, saindo do prédio do State Department e, como sempre, fazendo o nosso trabalho de atualizações, trazendo as perspectivas e tudo mais que for necessário para esclarecer tudo aquilo que realmente ocorre no Brasil. Não é isso, Paulo? Eu acho que para as pessoas que falaram que você tinha sido escanteado, não era mais recebido, agora era só a química do Lula, etc, etc, eu acho que cai um pouco por terra essa narrativa, mesmo no meio de um shutdown do governo americano. O governo americano está em shutdown, continuamos sendo maravilhosamente bem recebidos. Falamos bastante sobre as nossas perspectivas sobre o Brasil, sobre qual é a situação política atual, os avanços que houve e os avanços que não houve no país, em relação à questão da anistia, né? Há uma expectativa em relação à reunião amanhã com o ministro das Relações Exteriores e o Marco Rubio. A gente entende que essas conversas são normais, são boas de acontecerem agora. Esse é o momento de acontecer. Os Estados Unidos estão numa posição forte. Vamos ver o que o Brasil tem a oferecer, o que o Brasil vai trazer para a mesa. A posição dos Estados Unidos me parece ser sempre a mesma e ser muito clara. Vamos ver o que vai ser dito para o secretário amanhã. Da nossa parte, né, Eduardo, a gente não é governo dos Estados Unidos. A gente vem aqui, expõe o nosso ponto de vista, é ouvido, e eu acho que continuamos sendo bastante ouvidos e vamos continuar tendo outras reuniões aqui. É importante ressaltar, finalizando, que o Marco Rubio é o único que vai tratar, né, em todo o resto do mundo, quem trata da questão comercial é a equipe comercial, né, do secretário Bessent, do Greer, que é representante comercial dos Estados Unidos, e outros atores comerciais. Apenas o Brasil, devido ao forte conteúdo político, que hoje foi reafirmado por Scott Bessent e Greer, né, numa coletiva de imprensa, na sede do FMI Banco Mundial, mas apenas o Brasil é que terá como líder negociador da questão comercial o secretário Marco Rubio. Então isso daí diz muito. Eu acredito que ficará impossível de tirar da mesa a política, como seria desejável pelo lado brasileiro. Então vamos aguardar a reunião de amanhã, mas a gente tem uma convicção muito forte de que os Estados Unidos seguirá trabalhando para reduzir o poder de regimes totalitários, pessoas que censuram e também que atrapalham a vida das empresas americanas. Acho que o mais importante é a gente ver que não houve uma mudança na política externa dos Estados Unidos, tudo permanece como estava. O Brasil vai fazer a sua oferta, vai fazer o seu pleito e vai ouvir de volta qual é a resposta americana. Qual é a resposta americana? A gente não sabe, a gente não é secretário de Estado, a gente não vai estar dentro da reunião, mas eu acho que, como o Eduardo disse muito bem, hoje o secretário do Tesouro e o USTR, o representante de comércio, Greer, deixaram muito claro que da nossa tarifa hoje no Brasil, só 10% são questão comercial, 40% são questão política. Como é que vai resolver a questão política? Boa sorte para o Mauro Vieira. Anistia segue mais viva do que nunca. Preciso trazer esse bastidor, que eu acho que vai ser bom para a gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo, o Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou. Ele achou que a relação seria diferente, mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão, né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky-Cine se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Ainda não há detalhes finais sobre esse possível acordo que está todo mundo falando que teria sido fechado, né? Não há nada de concreto até o momento com relação a isso. Eu também perguntei, foi assinado alguma coisa? Fechamos algum acordo? Avançamos com relação, por exemplo, à queda do tarifaço, que é algo que preocupa o Brasil? E o que eu escutei foi não. Não foi fechado absolutamente nada até agora.
Entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio, divulgação feita pelo Itamaraty. Então aí os dois apertando as mãos, olho no olho. Com essa imagem, agora há pouco eu falei que estava tendo um aperto de mão, não, ó, era ilusão de ótica. O Mauro Vieira está assim com a mão aqui e a mão do Marco Rubio está embaixo, mas os dois estão conversando amigavelmente. Depois do intervalo a gente traz mais informações. That 1977 law. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit, which is a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil, and so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Olha essa notícia daí. Olha para onde é que o país está indo. Vocês acham mesmo que se nada for feito, aonde é que o nosso país vai parar? Isso daí não é mais coisa distante. Nós estamos à beira de virar lá em Venezuela. E a única coisa que tem feito esse jogo dar uma balançada, dar um fio de esperança no brasileiro, é a ação do Trump. Se você tirar o Trump da equação, a gente volta a ter um país totalmente alinhado com o que há de pior no mundo. Então agradeça a Deus que aquele tiro passou de raspão na orelha dele e não foi na cabeça. Porque senão a gente estaria numa situação muito pior aí. Mas é um fato. O Brasil, nas próximas semanas, meses, vai ter que decidir se comportar como um país democrático ou receberá o tratamento de uma ditadura. Não existe como prolongar mais o sacrifício. Alimentar a esperança de que esse sistema vai mudar por si só, isso não vai acontecer. E estejam preparados para qualquer momento irmos para a rua tentar tentar dar os nossos últimos gritos de liberdade. Que Deus proteja os Estados Unidos da América, que Deus proteja o Brasil. Nós venceremos.